Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar... Eu vou definir funções para vocês, as funções com as quais a gente vai trabalhar, domínio, imagem. Vamos falar de gráfico e esboçar alguns, e curva de nível. Eu já tinha comentado com vocês, eu vou repetir, né? Agora o que eu já falei e a gente vai entender melhor. A passagem, né, que a gente faz de função de uma variável para duas variáveis, que é basicamente o que a gente vai fazer nesse curso, ela já traz vários elementos que vão permitir com que vocês entendam como é essa passagem para mais dimensões. Né? Então, a grande diferença é passar de R para R2. R3, R4, R5, mais ou menos, os elementos que a gente vai ver já permitem que vocês façam isso sozinhos, né? Não tem uma grande novidade, tá? Então, o que a gente tem, né? Vamos definir, então, a gente vai trabalhar com funções que vão de um subconjunto de R2 em R. E a ideia é, então, eu pego um par x e y em R2 e levo para um f de xy. Então, para cada par x e y que a gente pegar em R, eu tenho um único valor real que eu estou chamando de f de xy. Né? Então, cada par x e y em R2 é associado a um único valor real f de xy. Tá? Então, essa a nossa função. O conjunto A, né, ou o domínio da minha função, ele é um conjunto que está em R2, onde faz sentido eu calcular a minha função. Né? Então, do mesmo jeito lá em FUV, quando vocês estudaram funções, por exemplo, 1 sobre x. 1 sobre x está definida para todos os valores reais, exceto no zero. Né? Você tem que tirar o zero. Se a gente pensa em raiz de x mais 1, raiz de x mais 1 só faz sentido quando x mais 1 é maior ou igual a zero. Né? E esse é o domínio da minha função. Então, o domínio da nossa função f, que eu vou denotar por d, né, fzinho aqui embaixo, é o maior conjunto, em geral, né? Eu estou sempre pensando no maior conjunto de R2, onde faz sentido calcular a função. Tá certo? Então, não é um conjuntinho, por exemplo, 1 sobre x, você pode falar, ele está definido para todos os valores maiores do que 3. Mas não é o maior conjunto possível. Então, quando a gente pensar em domínio da função, muitas vezes ele não está explícito, ele pode estar dado, né, e restrito. Mas se eu não falar nada, pense sempre no maior conjunto possível, tá certo? Imagem da função é todo o conjunto f de xy em R, onde xy está no domínio da função. Né? Então, é o conjunto de todos os valores que você pode calcular da nossa função. Então, basicamente é isso, não tem muita diferença do que vocês já viram. Se a gente tivesse, posso fazer um parênteses, né? Caso mais geral possível da minha função é um subconjunto de Rn com imagem nos reais. E aí, quem eu vou pegar? Vou pegar uma ênupla e vou aplicar a função nesse conjunto de n valores. Né? Isso aqui vai me dar um valor real. Então, assim é definida a função. Para cada ênupla que eu pegar, eu associo um valor real. O domínio é o maior conjunto possível onde eu posso fazer essa definição. E a imagem é o conjunto de todos os f de x1 até xn, onde esse cara tem que estar no domínio da minha função. Tá certo? Então, essa é a extensão, né? Para um Rn, n, qualquer valor maior ou igual a 2, se a gente está pensando em funções de mais variáveis. Tá.
Uma vez feito isso, né, a gente vai trabalhar agora um pouquinho com algumas funções e pensar como a gente encontra o domínio da função e como a gente representa, inclusive, graficamente o domínio da função. Por que isso é importante? Porque quando você for fazer o gráfico da sua função, for fazer o desenho da sua função, ela está acima do domínio, né? A gente, quando você tem uma função de uma variável, você define qual é o domínio da sua função, vamos supor que ela esteja definida de 0 até esse ponto A. Então, o gráfico da sua função está acima desse intervalo. Pode ser, sei lá, uma coisa assim. Tá certo? Se a gente está indo para o R2, né, ou para o R3, no caso do gráfico, o meu domínio está em R2, né? Está aqui, a gente viu isso. Quando eu for desenhar a minha função, então eu tenho o domínio e minha função acima, né, a superfície desenhada. Então, eu preciso entender qual é a região para a qual eu posso fazer o cálculo da minha função, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui alguns exercícios, eu vou fazer alguns e hoje vou deixar alguns para vocês trabalharem durante a aula. Vamos supor que eu dei essa função para vocês. F de xy igual a x mais y dividido por x menos y. E eu falo para vocês calcularem f de 2, 1. Quanto vale f de 2, 1? Isso. Você vem substituir aqui, né? O x vale 2, y vale 1, então vai dar 2 mais 1, dividido por 2 menos 1. Isso dá 3 dividido por menos... Opa! 3 dividido por 1, e isso vai dar 3. Poderia pedir para vocês, calcule f de 1 menos 1. F de 1 menos 1 vai dar 1 menos 1 dividido por 1 menos 1. 0 em cima, 2 embaixo, dá 0. F de 4, por exemplo. 1 mais 4 no numerador, 1 menos 4 no denominador, isso vai dar menos 5/3. Poderia pedir um caso mais geral um pouquinho, né? F de A mais B, A menos B. O A mais B é o nosso x, A menos B é o nosso y. Portanto, o cálculo vai ficar x mais y, né, que é A mais B mais A menos B, dividido por x menos y, que vai ser A mais B menos A menos B. Numerador, o B vai embora com B, eu tenho 2A. Denominador, esse A vai embora com esse A, B menos com menos dá mais, 2B, portanto, vai dar A sobre B. Tudo bem? Então, são formas de... Assim que a gente vai calcular, é só substituir, né? X, Y e acabou. Qual que é o domínio da nossa função? Posso calcular f para quaisquer pares? Posso calcular f de 2, 2? Sim? Não. Por que eu não posso calcular f de 2, 2? Porque o meu denominador vai dar 0. Então, o domínio da minha função são todos os pares x e y, tais que x menos y é diferente de 0, tá certo? Então, pode escrever assim ou pode escrever. Tudo bem? Se eu tivesse que fazer a representação gráfica de quem é o meu domínio, né, eu coloco lá, estou pensando em x e y, porque o meu domínio está em R2, né? São todos os pontos, exceto os pontos onde x é igual a y. X igual a y em cima da reta, né? Da bissetriz aqui. A reta y igual a x. Deixa eu fazer em amarelo. Quem vai ser o domínio? É todo mundo, todo plano. Exceto a reta. Então, aqui eu vou... Tá? Então, nessa região, né, em cima da reta, eu vou ter problema, não posso calcular minha função. Fora
posso fazer em qualquer lugar. Tudo bem? Outra função. Qual é o domínio da função? Que condições a gente precisa impor aqui? Isso, y menos x maior ou igual a zero e... Isso, perfeito. E 1 menos y maior ou igual a zero. Então, vamos lá, né? Essas são as duas condições, tá? Y menos x tem que ser maior ou igual a zero para a gente poder tirar a raiz. 1 menos y maior ou igual a zero. Mesma coisa, né? Os dois raízes, mesma condição. Então, como que a gente vai graficar esse cara, né? Essa região aqui de R2. Então, eu tenho y menos x maior ou igual a zero. Isso quer dizer que y ou que x é menor ou igual a y, tá certo? Então, essa é uma condição que eu vou guardar. A outra é 1 menos y maior ou igual a zero. Portanto, y tem que ser menor ou igual a 1. Tudo bem? Tranquilo? Fazer, né, essa região, vamos desenhar essa região. XY. Aí eu tenho, né, a primeira condição qual que é? É x menor ou igual a y, certo? A gente sabe desenhar x igual a y, né? O y igual a x. Tá aqui, essa é a reta. Vou marcar em laranja, tá? Em rosa a condição que nos interessa. Então, eu vou considerar a reta e vou considerar ainda a condição que era y maior do que x, tá certo? Y maior do que x, bom, essa reta divide o meu plano em duas metades, né? Qual metade é y maior do que x? A de cima ou de baixo? A de cima, né? Y maior, então eu tenho toda essa região aqui. Inclusive a reta. A outra condição é y menor ou igual a 1, né? Então, venho aqui marcar 1. Se y tem que ser menor ou igual a 1, eu vou pegar toda a parte abaixo da reta, certo? Y igual a 1. Então, a região que nos interessa é a intersecção. Então, eu tenho isso daqui só, tá? Tudo bem? Esse é o domínio da minha função. Significa que quando eu for pensar como é a superfície, ela está acima dessa região aqui, só, né? Que são os valores para os quais a minha função está definida. Tudo bem? Tranquilo? Voltando só aqui um pouquinho, qual que é a imagem da minha função f? Tem alguma restrição aqui, além do x igual a y? Alguma coisa, que características, né, tem essa função? Eu vi que ela pode valer zero, vi que ela pode assumir valores negativos, pode assumir valores positivos. A imagem da minha função são os reais. Tudo bem? No segundo caso, qual que é a imagem dessa função aqui? Isso, são os reais positivos. O zero está lá incluído, né? Tudo bem? Ou melhor, são os reais não negativos, tá certo? O zero está incluído porque a gente pode ter y igual a x, ou basta escolher o ponto 1, né? F de 1 vai dar raiz de 1 menos 1 dá zero, raiz de 1 menos 1 dá zero. E nessa, aqui nessa não tem mais, né? Deixa eu colocar aqui o terceiro. O terceiro eu vou pedir para vocês o seguinte, eu quero... Nesse caso, né, o terceiro exercício está falando, represente graficamente o domínio da função z igual a f de xy, tal que x² mais y² mais z² vale 1 e o z é maior ou igual a zero. Então, aqui, né, nesse caso, a função não está sendo dada de forma explícita, embora, nesse caso em particular, a gente consiga exibir o z em função de x e y. Então, o que a gente faz? Né? Você fala, bom, se x² mais y² mais z² é igual a 1, significa que z² é 1 menos x² menos y². Daqui, a gente tira
que o z é mais ou menos raiz de 1 menos x² menos y². Porém, o exercício está falando, eu não quero todos os valores de z, eu quero somente aqueles que são não negativos. Então, o z vai ser raiz de 1 menos x² menos y². Tudo bem? Escolho só a parte positiva. O domínio. Qual é a condição, então, que a gente tem que pôr para eu poder calcular o domínio da função? Eu estou tirando a raiz de um número, esse número tem que ser maior ou igual a zero, tá certo? Então, só impor que 1 menos x² menos y² é maior ou igual a zero. Ou ainda, né, se a gente preferir, podemos escrever tá certo? x² mais y² tem que ser menor ou igual a 1. A representação gráfica desse domínio, o que ela é? Como? Não ouvi. Que região é essa? E é um círculo centrado na origem, raio 1 inclui, né, a borda do meu círculo e todo o interior, tá certo? Da circunferência. Então, deixa eu desenhar aqui. Vou fazer em amarelo, então vou pegar a fronteirinha mais toda a parte interna, tá certo? Então, aí também, né, o meu gráfico, quando eu fizer, ele está acima dessa circunferência. Qual que é a imagem? Da minha função? Como? Não ouvi. A gente está falando, isso daqui, né, a gente está falando no domínio da função. Então, quando eu pensar em graficar, fazer um desenho da minha função, eu nem defini gráfico, mas eu sei que vocês sabem o que é. Né? Quando eu for fazer a superfície, eu estou pensando que eu tenho um eixo saindo aqui e minha superfície, então, está pulando aqui do quadro. Tá? O que eu quero saber é como que varia esse eixo. São valores reais, eu quero saber esses valores estão limitados, é todo R, quais são esses valores? Isso, perfeito. É o intervalo 0,1, fechado. Né? Por quê? Né? Eu sei, se o domínio são os valores x² mais y² menor ou igual a 1, eu sei que esse valor aqui, x² mais y², o menor valor que ele pode atingir é 0, certo? Não pode assumir valores negativos. Então, quando ele é 0, a minha função vale 1. O máximo valor que ele pode atingir é 1. Quando ele vale 1, dá 0, tá certo? Então, a imagem é o intervalo 0, 1, incluindo os extremos do meu intervalo. Tudo bem? A gente ainda não falou isso, eu vou antecipar para vocês, mas a gente vai voltar a fazer isso, ou podemos até pensar nessa situação mais para frente. Eu nem defini gráfico, né? Mas a gente tem, eu tinha falado, né, das extensões de R para R2 e para os demais, R3, Rn. A gente viu isso aqui, né? Quando eu penso em x² mais y² igual a 1, esse cara, isolando y em função de x, é uma função de uma variável, o gráfico dessa função não, né? Porque aqui a gente tem duas funções, a parte positiva e a negativa. Aqui a gente tem uma circunferência com centro na origem, raio 1, tá certo? Isso daqui, vocês sabem o que é? É uma esfera com centro na origem e raio 1. Né? De novo, aqui você pode pensar em isolar o z, você tem a parte de cima da esfera, né? O hemisfério positivo e depois o negativo. E se eu fizesse isso aqui? Hiperesfera. Então, eu tenho uma esfera ainda em R4, né, agora. É W em função do resto, a parte positiva, a parte negativa. Só que essa imagem, né, dado que eu tenho X, Y, Z e W, ela está em R4. E aí, a questão é, eu posso entender até qual é a esfera, eu posso pedir para você qual é a equação da esfera se eu estiver trabalhando no espaço de dimensão 20, no R20.
somatório i variando de 1 até 20, xi ao quadrado igual a 1. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x20 ao quadrado igual a 1. A questão é, né? Vejam, analiticamente é fácil essa extensão. A questão é enxergar isso, não dá, né? Lá no R4 eu já não sei o que está acontecendo. Tudo bem? Por isso que a gente trabalha no R2, praticamente alguma coisa no R3, tá? Desenhar lá depois não dá. Fizemos esse, o que eu ia fazer? Mais exercício. Ah, não, deixa eu dar alguns exemplos de funções ainda no R2. Então, uma função bastante comum, né, boa de trabalhar lá, a gente tinha visto em FUV, um polinômio é legal, porque o polinômio ele é derivável, é uma função contínua, é uma função legal, né? Então, qual é como a gente define função polinomial em R2, né? Eu tenho, vou chamar de P de xy, esse vai ser um polinômio de grau P, tá certo? Então, vou ter uma somatória. Tenho coeficientes, esses coeficientes são reais, né? X elevado a m, y elevado a n. Como eu disse que é um polinômio de grau P, eu vou colocar aqui que a minha somatória vai para valores de m mais n menores ou iguais a P, tá certo? Então, deixa eu fazer exemplos de polinômios. Por exemplo, a gente pode ter 2x à quinta mais 3x ao cubo y ao quadrado menos 4x à quarta vezes y mais y à quinta menos 2x mais y mais 1. Por exemplo, esse é um polinômio de grau 5, né? A soma não está ultrapassando 5. Eu posso ter todos os elementos, né? No caso do primeiro, 2x à quinta, o meu AMN é 2, o M é 5 e o N é 0, né? Então, aqui é um A5, 0. E o N é 0, porque Y a 0 dá 1, tá certo? Eu só tenho esse grau. Aqui a gente tem os dois, aqui eu só tenho Y, e a gente pode ter quaisquer combinações que a gente queira. Tudo bem? Podemos pensar naqueles que a gente viu, naquelas superfícies que a gente viu na aula passada. Eu falei das cônicas, né? E aí depois das superfícies, elas são casos de polinômios, né? Por exemplo, sei lá, vamos pegar x ao quadrado sobre 4 mais y quadrado sobre 1 menos 1, né? Na verdade, ela não é um polinômio, eu consigo escrever como um polinômio igual a 1, né? Na verdade, a gente tinha, lembra? A elipse era isso aqui, por exemplo. Né? Isso daqui é a equação de uma elipse, né? Os valores x e y desenham uma elipse, o lugar geométrico é uma elipse. A gente pode escrever, né? Se eu penso só nesse cara, é um polinômio igual a 1, por exemplo. Ou posso escrever naquela forma igual a 0. Então, x quadrado sobre 4 mais y quadrado menos 1 também é um polinômio, nesse caso, de grau 2. Tudo bem? Tranquilo? Uma extensão natural aqui, né, é de função racional. O que é uma função racional? É um polinômio dividido por outro polinômio, né? Então, funções racionais são do tipo P de xy dividido por Q de xy. Só atenção aqui que enquanto o domínio, nesse caso, são os reais, né? Todo R2, aqui o domínio vai ser os pares em R2, tais que Q de xy tem que ser diferente de 0. Né? Porque a gente não pode dividir por 0, tá certo? Então, tenho que tirar esses caras. Uma última função para apresentar para vocês é a função homogênea. Alguém aqui já fez IEDO? Ninguém? Ninguém fez IEDO? Quando vocês estiverem fazendo IEDO, vocês vão ver um dos métodos, bem no começo do curso, é detectar, né,
caracterizar uma função, verificar se essa sua equação dada é uma equação homogênea. E se ela for homogênea, existe uma forma de resolver essa equação, né? Isso é bem lá no comecinho do curso. Essa detecção, né, falar, então essa equação é uma equação homogênea e eu resolvo dessa forma, vem dessa definição de função homogênea. O que é uma função homogênea? É uma função que vai de R2 em R, do jeito que a gente está definindo, só que a característica é que f de tx, ty tem que ser igual a t elevado a lambda vezes f de xy. Esse lambda é um real. Tudo bem? Essa é a característica da função. Exemplos. É claro que uma condição é, né, se o xy está no domínio da função, eu preciso garantir, né, se eu vou fazer essa análise, que tx e ty também esteja no domínio da função, né? Então, no domínio da minha função, além do xy, tem que ter tx, ty, senão não faz sentido falar de função homogênea. Nem toda função é. Eu tenho uma classe de funções que é homogênea, né? Não é qualquer uma. Então, exemplos. Um exemplo bem simples. F de xy igual a y dividido por x. Como que eu verifico se ela é homogênea? Venho aqui e calculo. F de tx, ty. Quanto que dá? Vai dar ty dividido por tx. O t vai embora, sobra y sobre x. Tá certo? Que é igual a t elevado a zero, y sobre x, né? Então, essa daqui, ela é uma função homogênea de grau zero, né? Aqui, o caso mais geral, a gente diz que essa função é uma função homogênea de grau lambda. X dividido por x quadrado mais y ao quadrado. É uma função homogênea? Vamos verificar. Em cima, né, eu tenho x, vou trocar por tx. Embaixo eu tenho x quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado fica tx ao quadrado, mais o y é ty ao quadrado. Embaixo, né, denominador. Coloco o t quadrado como fator comum. Esse t vai embora com um t que está aqui. Vai sobrar 1 sobre t, x sobre x quadrado mais y ao quadrado. Esse cara nada mais é do que t menos 1, f de xy. Tá certo? Então, ela é homogênea de grau menos 1. Tranquilo? Então, exemplos de funções, né? Então, a gente viu alguns exemplos de superfícies. Hoje, algumas funções definidas, não defini função... defini, função racional. Defini algumas funções e a gente vai ver várias outras aí no decorrer do curso. Tá? Só para que vocês venham se familiarizando com isso. A gente vai fazer alguns exercícios que envolvem esse desenho do domínio da função, até a gente chegar no gráfico, tá? Deixa eu colocar mais alguns, deixa eu ver aqui. Não, deixa eu definir para vocês gráfico e assim a gente já vai para os exercícios, a parte para os exercícios já faz tudo. Tá, então veja só, definições aqui importantes. O gráfico de uma função, o que é, né? Então, o gráfico de z igual a f de xy é o conjunto então, sem muita novidade, né? O que é o gráfico da função z igual a f de xy?
é o conjunto x, y, z em R3, tal que z é igual à imagem dos pontos x, y, é igual a uma f de x, y. Tudo bem? Esse conjunto aqui, né, o meu gráfico, ele está em R3. Tudo bem? Quando a gente fala de gráfico, a gente conversou um pouquinho na aula passada, quando estava falando das quádricas e tentando desenhar essas quádricas. Aqueles casos são casos um pouco mais simples, menos o paraboloide hiperbólico, que foi o que eu tinha deixado para vocês, a gente já vai retomar ele mais para frente. Mas não é fácil fazer o desenho da superfície, né? Esse é um exercício difícil de fazer, nem sempre a gente consegue enxergar como é a cara da superfície. Existem algumas técnicas para a gente facilitar esse processo, para tentar entender o que está acontecendo. Uma delas a gente fez um pouco isso na aula das quádricas, e hoje eu vou repetir, só a gente vai formalizar um pouco isso, né? Uma maneira de a gente ser ajudado a entender o que está acontecendo com a superfície, como é a superfície de uma função, é falar de curva de nível. Eu vou definir e vou retomar, porque esse é um assunto que não sei se vocês conhecem a nomenclatura, mas vocês já viram e já se depararam com isso. Tá? Então, a outra definição, que é a de curva de nível, é a seguinte. Então, o que é curva de nível? Como que a gente define, né? Se eu tenho uma função z igual a f de xy, quando eu fixo um valor para z, estou chamando de c aqui no caso, essa curva que a gente obtém, f de xy igual a c, isso é uma curva que está em R2. Tudo bem? Ela tem que estar em R2. Então, o gráfico está em R3, a curva de nível está em R2. Vejam que o c tem que estar na imagem da minha função. Claro, né? Se eu estou calculando f de xy, estou fixando um valor, tem que ser um valor plausível, um valor possível. A gente já vai fazer exemplo. Essa curva que eu obtenho é chamada curva de nível, tá certo? Então, que a gente está fazendo? Vejam que sobre a curva de nível, né? Na curva de nível, a minha função é constante. Na curva de nível, a função é constante. É claro que, por definição, eu estou impondo essa condição, né? Eu estou falando que o que é a curva de nível? É quando f de xy é igual a c. Esse c é um número, né? Uma constante, é um valor fixo. Então, para quaisquer xy, quaisquer, desde que essa condição seja satisfeita. Tudo bem? Graficamente, o que a gente está fazendo quando eu falo que f de xy é igual a c? O que é isso? Eu tenho lá uma superfície, né? O gráfico me fala, eu tenho, então, xy. A gente estava fazendo desenhos até agora para definir a região, né, que é o domínio da minha função. Então, ela está aqui e aqui em cima eu tenho uma superfície qualquer. Tá certo? Então, aqui está o domínio, né, da minha função. Esse aqui é o gráfico. Tá certo? Aí eu falo para você, tá, então o gráfico, de novo, ele é o conjunto de x, y, que estão aqui embaixo, e z, esse pontinho que está aqui. Né? Esse ponto é um ponto x, y, z. Esse aqui é o x, y. Então, são todos os x, y, z, tal que eu possa fazer lá o cálculo, né? Fazer o x, y está no domínio da minha função, eu tenho essa superfície que é o meu gráfico. A curva de nível, o que ela faz? O que é falar f de xy igual a um número? Como? Dá, a gente vai fazer mais para frente. Antes disso, só geometricamente, o que significa falar que z é igual, f de xy é igual a uma constante? Ou z é igual a uma constante, né? A nossa função é z. O que a gente está fazendo? Isso, eu estou escolhendo um corte, né? Quando eu defino a altura, eu tenho a superfície aqui. Quando eu falo, não, eu quero quando z vale 4. Aí você vem aqui na altura z igual a 4 e passa o plano aqui, corta e vê qual é o desenho que você tem. Tudo bem? Então, o seu z está na imagem, tá certo? Variando o z, você está fazendo cortes na sua figura. É como se você pegasse, sei lá, uma mortadela e você vai tirando fatias dela. Cada fatia que você tem é uma curva de nível.
Tudo bem? Do seu sólido lá. Você tem o seu sólido, você vai cortando e está tirando fatias dela. Então, você pode reconstruir, se você vê, você pode não ter a mortadela inteira, eu posso te dar só as fatias. Se eu estou te falando em que tamanho ela está, em que nível de Z ela está, você reconstrói a mortadela, certo? Você coloca, Z igual a 0, eu tenho só essa pontinha. Z igual a meio, ela cresceu um pouquinho. Z igual a 1, mais um pouco. Z igual a 2, Z igual a 5. Z igual a 10, diminuiu, até chegar no Z igual a 20, que só tem um pontinho de novo. Você concorda que você consegue reconstruir aqui o seu pedação lá de mortadela? Tudo bem? É uma tentativa de você enxergar qual é a superfície, né? Nem sempre isso vai ser suficiente, mas é uma chance, isso pode ajudar. Claro que tem outras coisas que você pode fazer além da curva de nível, que é fazer as intersecções com os planos, né? Com o plano XY, plano XZ, plano YZ. Um exemplo, né? Onde vocês encontram curvas de nível? Se eu falo para vocês, suponha que eu tenha uma determinada montanha, e quando eu faço cortes na minha montanha, no zero eu encontro isso daqui. Essa curva. Aí eu subo um pouquinho, né? Eu estou subindo a minha montanha e eu encontro isso aqui. Depois isso aqui. Subo mais um pouco, eu encontro isso aqui. Deixa eu fazer maior. Aqui e isso aqui. Subo mais um pouco, tenho isso. Não estou desenhando a montanha para vocês, eu estou só mostrando para vocês os cortes, o que acontece. Então, aqui eu estou no chão, depois aqui eu subi 10 metros, depois aqui eu subi 20 metros, aí aqui eu subi 40 metros e aqui também, né? 40, e aqui nessa bolinha eu subi 50. Como que é o formato dessa montanha? Ela é assim? Por que ela não é assim? Qual que é a curva que está me mostrando que ela não é assim? Um pico? Isso, exatamente. Você fala, não, ela não pode ser assim, né? Porque essa curva Z igual a 40 está me dando dois picos, né? Eu tenho um corte lá, um pico ali, um outro para cá. E quando eu subo mais, significa que esse aqui não tem mais, ele sumiu, eu tenho só o lado direito. Então, se eu tivesse que esboçar a minha montanha, ela seria algo assim. Tá certo? Então, ó, eu estou fazendo cortes. Quando eu faço um corte aqui, eu tenho essa curva de nível. Quando eu faço um corte, vou fazer em amarelo, nessa altura, eu tenho essa e essa. Esse daqui é o corte na altura que eu chamei Z igual a 40. Subo mais um pouco, eu faço um corte mais acima. Mais acima eu não tenho mais o primeiro pico, né? Eu tenho só o segundo. Tudo bem? Onde vocês encontram isso? Onde vocês já viram curvas de nível? Em mapas topográficos, né? Não tem a altura está representada com curvas de nível. Vocês podem encontrar, né? Então pode ser em mapas topográficos, a altura pode ser de montanhas, né? O relevo, ou pode ser do oceano, né? A profundidade no oceano. Você pode ver com cores diferentes algumas vezes, ou isso vem marcado com lá a altitude para cada curva que você tem. Você pode ter isotérmicas, né? Que são as mesmas temperaturas. Aquelas curvas de mesma temperatura são isotérmicas. Você pode ter mesmo potencial, um mapa com potenciais. Então, com linhas marcando aquele potencial. Então, são linhas equipotenciais, né? O mesmo potencial em cima da linha que você escolheu, né? Que você fixou o valor da sua função. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Sendo assim, a gente vai, então, trabalhar com vamos fazer alguns exercícios sobre... vou pedir para vocês tanto desenhar a região, o domínio da função, quanto tentar desenhar o gráfico, né? Para ver o que está acontecendo.
Eu vou fazer o primeiro com vocês e aí deixo tempo para vocês fazerem o segundo. Então, olha só, o exercício está pedindo, eu tenho as funções f de xy igual a x vezes y, e ele quer saber para quais valores de xy, f de xy vale 0, e pede para representar graficamente isso. Então, o que ele está pedindo é, na verdade, a curva de nível na altura z igual a 0, né, no plano xy. Então, o que a gente tem que fazer? Z igual a 0. Z igual a 0 quando xy é 0. Xy igual a 0 significa ou x vale 0 ou y vale 0. Portanto, né, o x igual a 0 me dá o eixo y igual a 0 me dá o eixo x. Então, a representação gráfica nada mais é do que escrever esses eixos, né? Então, eu tenho esse cara, que é o x igual a 0, esse cara, que é o y igual a 0. Essa daí vai ser a curva de nível da minha função nessa altura, né? Podemos até pensar depois em entender como é essa superfície. Item B, eu quero que vocês façam, eu quero a raiz, essa função aí, na altura z igual a 4. Quero que vocês procurem quais são os valores x e y que satisfazem essa relação aí. Olha só, vou fazer esse, a gente vai discutir um pouco, e aí eu quero que vocês pensem nos gráficos, só vou adicionar algumas coisinhas aqui. A gente tem o exercício pede, né? O conjunto dos valores de x e y tal que z igual a 4. Ou seja, ele está pedindo a curva de nível da minha figura quando eu cortar na altura z igual a 4. Então, o que eu preciso fazer? É claro que nesses dois exercícios ele está dando o valor já do c, né? Então, o meu c tem que estar na imagem da função, como eu tinha falado para vocês, senão não faz sentido. Então, vamos lá. Eu quero raiz de 16 menos x ao quadrado menos 16 y ao quadrado igual a 4. Tá certo? Vou quadrar. Tenho 16 menos x quadrado menos 16y ao quadrado igual a 16. Esse 16 vai embora com esse, sobra x quadrado mais 16y ao quadrado igual a 0. Quando essa condição é satisfeita? Quais são os valores de x e y que me dão x quadrado mais 16y ao quadrado igual a 0? Só 0, 0, né? Só o ponto 0, 0. Então, isso só vai valer quando x igual a y igual a 0. Ou seja, onde a minha curva, né? A minha superfície, no plano z igual a 4, o que eu encontro quando eu faço a intersecção? Eu encontro um único ponto, que é o ponto 0, 0. Tá certo? Então, a intersecção vai ser o ponto 0, 0. Essa figura aí, né, antes de vocês pensarem nelas, deixa eu discutir um pouquinho esse caso. Vejam que nesse caso o exercício está dando, né, como eu disse, qual é a curva de nível. Se a gente fosse pensar no problema, se você tivesse que esboçar sozinho essa curva, eu tivesse que pensar nessa função, uma das primeiras coisas que você avalia é qual é o domínio da nossa função, tá certo? E o domínio vai ser, como eu estou tirando raiz, eu tenho que garantir que 16 menos x quadrado menos 16y ao quadrado seja maior ou igual a 0, tá certo? Tranquilo? Portanto, né, daqui o que eu tiro? Eu tiro que x quadrado mais 16y ao quadrado seja menor ou igual a 16. Tudo bem? Vou fazer mais um passo aqui, que é x ao quadrado. 16 é positivo, né? X ao quadrado
sobre 16, mas y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 1. Então, o domínio da minha função é composto pelos pares x e y que satisfazem essa equação. Essa inequação, né? O que é isso daqui, vocês sabem? Não é o círculo. Por que não é o círculo? Isso, porque eu tenho aqui embaixo, né, o meu x está dividido por um valor diferente do y, tá certo? Não é o círculo, portanto, é o quê? É a elipse, nesse caso, né? A gente viu lá quando fiz a revisão das cônicas. A elipse seria, né, só o caminho, né, só a curvinha, se fosse igual a 1. Como a gente quer os valores menores ou iguais a 1, é tudo que está dentro também, tá certo? Então, o domínio da minha função é isso aqui. Tá, então é essa elipse aqui e o interior dela, né? Tá certo? Então, esse daí é o domínio da minha função. E se eu tivesse que fazer o gráfico, esse meu gráfico vai estar, né? Supondo que o eixo Z está saindo aqui da lousa, ele está acima. Ele está acima, mas ele vai até onde, né? Então, a imagem da minha função, qual que é nesse caso? Essa aqui é uma condição que tem que ser satisfeita, certo? Portanto, quando eu volto para fazer a análise, eu penso x² mais 16y² tem que ser menor ou igual a 16. E, de novo, é a mesma análise anterior. Esse valor eu sei que ele é sempre positivo, porque eu tenho x² e y², certo? Soma aqui. Portanto, o menor valor é 0, o maior valor é 16. Quando eu coloco o 0 aqui, vai dar raiz de 16, que dá 4. Quando eu coloco o 0, o 16 vai dar 0, tá certo? Então, a imagem da minha função está entre os valores 0 e 4. Portanto, se eu tivesse que esboçar as curvas de nível, né? Em geral, o exercício não pediu nada, só pede para você graficar, por exemplo, e você vai desenhar curvas de nível, o seu valor de C tem que estar no intervalo 0,4, incluindo as extremidades. A gente fez com o intervalo na extremidade superior, que deu 1 ponto. Se eu tivesse feito no 0, por exemplo, que é a inferior, eu teria esse cara igual a 0, tá certo? Igual a 0 significa falar, eu ia chegar em 16 menos x² menos 16y² igual a 0. E isso me dá a elipse, né? Essa própria elipse aqui. Então, essa elipse está no plano Z. O que eu vou ter para... Então, ela vem, começa aqui, né? Eu tenho a elipse, nessa forma, aqui é 4, aqui é 1. E no ponto 4, Z igual a 4, eu tenho um ponto. No intermediário, o que acontece? Você teria que chamar esse cara, né? O meu Z de K. Vamos botar K² aqui. Esse cara, não vou me aprofundar aqui, vocês podem pensar depois, mas eu vou manter a elipse, só que essas elipses vão diminuindo de tamanho, né? Elas vão diminuindo de tamanho e eu vou chegar, então, num cara assim. Que é o quê? É um elipsoide, né? A parte de cima do elipsoide. A gente viu na aula passada, eu tinha desenhado para vocês, falei, parece meio parecido com uma bola de futebol americano, não tão afinada nas pontas, tá certo? Só que aqui a gente vai ter só a parte de cima. Claro, né? Porque o exercício me deu isso aqui, né? O Z igual a raiz. Tá certo? Cadê ele? Tá aqui. Né? A parte de baixo do elipsoide é se eu tivesse um sinal negativo. Tudo bem? Tranquilo? Pensem no exercício 2. No exercício 2, começando pelo A. Né? Vou dar um tempo para vocês, vou discutir o A e depois eu dou um tempo para o resto. No exercício A, aqui, desculpe, pode pôr mais um aqui embaixo. No exercício A, se vocês olharem a função e pensarem no gráfico, vocês sabem fazer sem ter que calcular nada, praticamente. Né? Dá para fazer esse desenho aqui. Só vocês pensarem um pouquinho e falar, tá, o gráfico é esse. Muito bem. Ainda assim, eu queria que vocês calculassem aqui, domínio da função, imagem da função, então eu quero. Eu falei, esboço o gráfico, calcula o domínio, nesse caso, calcula a imagem, façam algumas curvas de nível
e esbocem o gráfico da função, tá bom? Vou dar um tempo para vocês fazerem isso. A gente já, daqui a pouco eu resolvo. Qualquer coisa me chamem que eu vou até aí. Para estudar isso, uma coisa boa é, né, primeiro tentem resolver o exercício. Mas um lugar bom para ver as superfícies, eu tinha falado do Desmos, no caso, né, do plano, mas tem o Desmos 3D. Se vocês colocarem Desmos 3D, ele vai abrir e você pode desenhar a superfície. E aí, a grande vantagem em cima do Wolfram Alpha é que você consegue manipular para ver de diferentes pontos de vista a superfície. Então, você consegue ver lá de baixo, de cima, rotacionar para a direita, para a esquerda, de qualquer forma. Eu acho que o Wolfram Alpha só faz isso para quem tem o plano pago ou para quem tem o programa, né? Então, o Desmos faz isso free. Então, vamos lá. Primeiro caso, né? Esse primeiro caso, eu tenho só... a dependência em y nem aparece, né? Então, eu tenho, na verdade, z igual a 2 menos x ao quadrado. No plano XZ, isso daí é uma parábola com concavidade para baixo, deslocada de duas unidades para cima, tá certo? Como eu não tenho nenhuma restrição em y, é só eu correr em cima do eixo y. Então, o gráfico seria... No plano XZ, né, eu tenho o máximo é 2, tá certo? Então, uma concavidade lá, voltada para baixo. Ela vai lá para baixo também, né? Não vou fazer aqui só por causa do meu desenho. Aqui é raiz de 2, tá certo? Tem um menos raiz de 2 lá do outro lado. É isso no plano XZ. O y está livre, significa que eu posso correr no eixo y, essa parábola, né, e trazer ela para cá. Então, eu tenho isso aqui. Até um último ponto, sei lá, que é paralelo, né? Tudo bem? Dá para entender o que é? Sim? Então, é a parábola, eu só vou correr em cima do eixo y. Tá bom, mas eu não... Nossa, aqui, né? Não era isso, né, que eu tinha... Isso aí era depois de fazer toda uma análise. Esse caso é um caso mais simples, então a gente pode fazer dessa forma. Deixa eu fazer isso assim. Então, a gente pode fazer dessa forma, mas eu tinha pedido o domínio da minha função e imagem da minha função. O domínio da minha função é o R2. A imagem da minha função... Opa! A imagem, sim, está limitada, né? Eu não vou ter valores maiores do que raiz de 2 para o x, tá certo? X não pode valer 3, por exemplo. Tudo bem? Então, o maior valor que z pode atingir é 2. E menos infinito, né? Tanto faz aqui. É só aumentando o valor de x. Menos 2, desculpa, inclusive, né? Basta o x valer 0. Tudo bem? Porque o x quadrado, né, varia de 0 até mais infinito, ou menos x ao quadrado de menos infinito até 0. Tudo bem? Tranquilo? Então, a minha imagem... por que isso, né? Porque quando a gente for escolher valores para C, para fazer a curva de nível, esse valor tem que estar nesse intervalo. Não é? Eu não posso escolher valores maiores do que 2. Então, a gente pode escolher C igual a 0, por exemplo, para as curvas de nível, né? Deixa eu escrever aqui. E aí, quando você for esboçar um gráfico que não está sendo pedido explicitamente qual é a curva pedida, que nem nos primeiros exercícios que a gente fez, você escolhe o valor que você quiser, desde que esteja na imagem da função. Então, a gente pode fazer C igual a 0. Né? Quando eu escolho C igual a 0, significa que 0 é igual a 2 menos x ao quadrado. Então, daqui eu tiro que x é mais ou menos raiz de 2. Essa curva de nível, o que ela é? O que significa x igual a um número no R3? Isso.
Né? Então, aqui eu tenho x igual a raiz de 2, mas é só ele que está definido, né? E mais nada. Quando eu penso na intersecção com a superfície, eu tenho essa reta que está aqui e a reta lá do outro lado, né? A menos raiz de 2. Tudo bem? Então, quando eu faço cortes na minha superfície, quando eu fixo valores de z e vou cortando esse desenho, essa calha, eu tenho retas, né? Uma reta do lado de cá para x positivo, outra reta lá do outro lado, x negativo. Né? Então, veja, no plano xy, quando eu escolho z igual a 0, deu x igual a raiz de 2, a outra está lá do outro lado, x igual a menos raiz de 2. Vou fazer o corte em 1. Isso me dá x ao quadrado igual a 1, portanto, x igual a mais ou menos 1. Então, na altura z igual a 1, eu tenho uma reta que está aqui, deixa eu mudar a cor. Uma reta que está aqui, em x igual a 1, e a outra que está lá do outro lado, em x igual a menos 1. E assim por diante, até a gente chegar no máximo aqui, né, em c igual a 2. Em c igual a 2, eu vou ter 2 igual a 2 menos x ao quadrado, e isso me dá x igual a 0. Não tem nada. Depois, lá para baixo, poderia ter pego c igual a menos 3, sei lá. Eu vou ter menos 3 igual a 2 menos x ao quadrado. E, portanto, x ao quadrado, vou pegar menos 3 mesmo. X ao quadrado igual a 5, então x igual a mais ou menos raiz de 5. É uma reta sempre, né? Uma do lado de cá, outra lá do outro lado, só que mais para baixo, na altura z igual a menos 3. Tudo bem? Tá. Essa curva não é uma curva tão difícil, a gente pode partir para um outro caso. Vamos fazer o C. Fica o B para vocês. O C, a curva é essa aqui, né? É isso? É. Eu tenho raiz de x quadrado menos y quadrado. Então, primeira coisa para a gente definir o domínio e fazer o esboço, né, dessa região no R2, eu preciso impor que, para o domínio, né, x quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior ou igual a 0, tá certo? Essa é a primeira condição. A imagem desse z, onde ela está? Isso, a imagem são os reais não negativos, né? Posso ter o 0 lá, tudo bem? Por quê? Né? Porque eu estou tirando raiz de um número, tá? Essa raiz só pode ser positiva. Essa condição, a gente vai desenhar o domínio, né? Então, eu tenho essa condição, x quadrado menos y ao quadrado é maior ou igual a 0. X ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x menos y, x mais y. Isso tem que ser maior ou igual a 0. Essa é a condição, tá certo? Portanto, eu tenho x menos y tem que ser positivo e x mais y também, porque, né, multiplicação de dois números positivos dá um número positivo. Ou x menos y é negativo e x mais y também negativo. Então, a gente tem duas situações possíveis, vamos analisar as duas para ver o que acontece. Então, primeira situação. A gente sabe, né? Vou fazer aqui em amarelo. A gente sabe, eu tenho duas desigualdades, na igualdade é simples avaliar, né? Aqui eu tenho a igualdade é x igual a y, e portanto eu tenho essa reta. A segunda desigualdade é igualdade é y igual a menos x, então tá aqui. Nelas duas eu sei que eu tenho uma condição válida, né? Tanto aqui como lá. Depois, a primeira condição, vou marcar então para esse primeiro conjunto, tá? Vou fazer o desenho para o primeiro conjunto. Eu quero que x seja maior ou igual a y, ou y seja menor ou igual a x. Qual é o desenho aqui no gráfico? Então, né, a reta y igual a x é essa, tudo y igual a x, y igual a menos x, isso. A região x maior ou igual a y, ou y menor ou igual a x,
é a parte de cima, a reta divide o plano em dois, né? Eu pego a parte de cima ou a parte de baixo? A de baixo. Então, podemos testar um ponto aqui, esse ponto é o ponto 1, 0. 1 menos 0 é positivo? Ah, é positivo. Então, eu pego essa parte aqui de baixo. A outra condição é, a igualdade é essa reta, eu tenho que y tem que ser maior ou igual a menos x. É a parte de cima ou a parte de baixo? Y é maior ou igual a menos x? Y é maior ou igual a menos x. Então, é a parte de lá, né, de cima, ou a parte de baixo? Vamos testar? Se eu pego um ponto aqui, esse ponto aqui vai ser um ponto menos 3, 0. Tá certo? Menos 3 mais 0 dá menos 3, que não é maior ou igual a 0. Menos 3 não é maior ou igual a 0. Tá certo? Então, olha só, a gente sempre pega, né? Aqui eu tinha y é menor ou igual a x. Se é menor ou igual, é a parte de baixo. Y é maior ou igual a menos x. Então, é a parte de cima da reta. Tudo bem? É essa parte aqui que eu preciso pegar. A gente pode, de novo, testar. Então, vamos testar com um ponto aqui. Um ponto que está em cima do eixo y é, sei lá, 0,3. Jogo aqui, 0,3 é maior ou igual a 0? É, né? Porque 0 mais 3 dá 3. Tudo bem? O que nos interessa é a intersecção. Então, é isso aqui, que são as retas, mais o que tem no meio. Tudo bem? Não acabou, né? Calma que tem outro pedaço. O outro pedaço é esse. X menos y menor ou igual a 0 e x mais y menor ou igual a 0. De novo, eu tenho as retas, então as retas se mantêm. Podia até deixado separado esse caso, elas iguais a 0. E aí eu tenho aqui x menos y menor ou igual a 0. Isso significa que y é maior ou igual a x. Tá certo? Se y é maior ou igual a x, o que a gente pega? Isso, aqui a gente tem isso, x menor ou igual a y ou y maior ou igual a x, certo? E aqui a gente tem y menor ou igual a menos x. Tá certo? Então, y igual a menos x é essa reta, eu quero y menor ou igual a menos x. Então, essa parte aqui de baixo, que é menor ou igual. A outra é x menos y menor ou igual a 0. Então, eu quero y maior ou igual a x. Então, é a parte de cima. Essa é a reta y igual a x. Tudo bem? Preciso da intersecção entre as duas. Então, vai ser esse pedaço aqui. Tudo bem? Então, olha só. O domínio da minha função, dessa daqui, né? Ele você faz um x no plano xy e pega a parte à direita e à esquerda do seu x. Tudo bem? Esse cara, juntamente com as retas. Esse é o domínio da função, o que significa que a minha superfície está acima dessas duas regiões. Aqui não tem nada. Tudo bem? Beleza? Tá. Fizemos, então, domínio e imagem, desenhei o domínio, agora eu vou para as curvas de nível. A curva de nível é para valores, cadê a imagem? Só posso escolher valores de R não negativos. A gente poderia começar pelo 0, né? No 0 eu vou ter as retas, tá certo? Por quê? Né? Porque eu tenho x² igual a y². Então, em z igual a 0, as curvas. Em z igual a 0, eu tenho y igual a mais ou menos x. Em z igual a 1, a gente vai ter 1 que é igual a x² menos y². Vocês lembram o que é isso aí? É isso, é a hipérbole. É isso mesmo. É a hipérbole e onde ela está, né?
o foco dela está em cima do eixo x, né? Se eu fizer y igual a 0, eu encontro x igual a menos 1 e 1, tá certo? Então, ela está fazendo as assíntotas, são as retas y igual a x, y igual a menos x, e a minha parábola para z igual a 1 está aqui. A minha hipérbole, desculpa. Uma está aqui, né, e o outro ramo aqui, mesma coisa. Olha só, confere, né, o desenho aqui com a região, tá certo? Tá batendo. Depois, a gente pode fazer z igual a 2, z igual a 4, vou colocar. Z igual a 4, vou fazer em amarelo aqui embaixo. Quando eu faço z igual a 4, mentira, z igual a 2 é suficiente. Z igual a 2, eu vou ter 2 igual raiz de x² menos y². E isso me dá x² menos y² igual a 4. De novo, eu tenho hipérbole, né? Só lembrar que eu divido isso aqui por 4, então vai ficar assim. E aqui é 1. Só que agora ela passa pelo menos 2, 2. Então, ela está aqui e aqui. E aí, né, o que a gente pode observar é que quanto maior é o z, portanto, mais longe a minha hipérbole vai estar da origem. Tudo bem? Então, eu tenho hipérboles aqui dentro, eu começo com ela, né? Quando eu faço um corte no plano z, de novo, pensem no plano z saindo daqui, né? Quando eu faço um corte no plano z, ainda perto da origem, essa elipse está chegando aqui pertinho. E conforme eu vou aumentando o meu corte, ela está aumentando, ela está subindo, né? Então, ela está mais para lá. Se a gente tivesse que esboçar o gráfico dessa curva, como eu sempre falo, joga lá no Desmos que é melhor do que o meu desenho. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Então, eu tenho x, y e z. Tenho as retas y igual a x aqui e o outro pedaço que vai lá para trás. Y igual a menos x aqui e o outro pedaço que vai lá para trás. Que é onde está o nosso desenho, tá certo? Então, é aqui na parte da frente, lá na parte de trás. Não vou me atrever a fazer a parte de trás. Se fizer a da frente, a de trás é simétrica, se eu fizer a da frente, já estamos felizes. Então, esse cara aqui vai aumentando. Aqui perto, né, quando a gente faz... Então, quando eu faço um corte bem pertinho, eu tenho uma hipérbole, né, uma parte que está aqui, uma parte que está lá do outro lado. Não vou fazer. Quando eu aumento um pouquinho... Essa hipérbole está mais para cima, né? Ela está aqui, assim, abrindo. Deixa eu tentar fazer um desenho assim. Não sei se eu consigo. Outra coisa que a gente pode fazer, desculpe. A gente pode tentar entender quando aqui, né, o meu y é 0, tá certo? No plano xz. Então, y igual a 0, plano xz, a minha figura vai ser z igual a raiz de x ao quadrado, e, portanto, z igual a módulo de x, né? Z igual a x positivo, z igual a x negativo. Então, aqui eu tenho uma reta saindo que está mantendo a altura, né, dos meus cortes. Então, aqui eu vou ter alguma coisa assim, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar. Não, deixa eu tentar melhorar essas retas. Espera aí. Deixa eu tentar desenhar aqui. Dá para entender? E a mesma coisa lá na parte de trás, né? É simétrico, só que está lá, aqui a gente está está nessa região aqui, né? E a parte de trás é igual. Tudo bem? Se vocês jogarem lá no Desmos, ele desenha bonitinho, dá para rodar, dá para ver. Tá certo? Então, veja, não é tão simples fazer o desenho, né? A gente está trabalhando com superfícies que são mais tranquilas. Eu ficou como exercício vocês tentarem essa, ó. Que também não é difícil, tá? E podem tentar voltar no paraboloide lá hiperbólico, né? Que é o que eu tinha passado para vocês na aula passada. Lembra que era esse aqui? Pode fazer um caso particular, né? Não precisa fazer o caso mais geral. Pode fazer esse caso aqui. Tentar pensar nesse caso aqui, que é z igual a menos x² mais
y ao quadrado sobre 4, vai? Para não ficar tão difícil. Né? Então, pode tentar desenhar esse cara. Então, de novo, aqui, esse cara para cá, esse cara para lá, né? Esse desenho do lá para trás. Ele segue para baixo, né? É isso? O z está limitado embaixo? Qual que é a imagem? Não, não está. O z está para cima. Então, ele parte do plano x e y e vai subindo infinitamente. Maior em módulo, meu x, maior maior é a curva, né? Ela está indo lá para infinito, está abrindo dos dois lados. No caso do parábola, então esses daqui vocês podem fazer, avaliar onde que está a imagem desse cara, né? Aqui não é muito difícil, esse cara aqui embaixo é sempre positivo, tá certo? Tá, então o domínio da minha função são os reais, o R2 todo, né? É a imagem que vocês têm limitada, não é muito difícil ver quais são as curvas e tudo mais. Aqui a gente tem, eu comentei um pouco naquela aula, aqui você tem cortes de 1000 formas, né? A imagem desse cara é real, então você pode escolher qualquer valor. E aí, quando você tem o x igual a 0, né? Quando você pensa nos interceptos com os diferentes planos, né? Quando a gente faz o z igual a 0, a gente está chamando de curva de nível, mas eu posso ter algo parecido fazendo o x igual a k ou o y igual a k, né? São cortes paralelos. Se eu faço x igual a k, eu estou fazendo cortes paralelos ao plano YZ. Se eu faço y igual a k, eu estou fazendo cortes paralelos na minha superfície ao plano XZ. Tá certo? A gente pode se concentrar em fazer só no zero para ver o que está acontecendo. Mas, né, então se eu faço o x igual a 0, eu tenho uma parábola no plano YZ. Se eu faço y igual a 0, eu tenho uma parábola no plano XZ. Só que aqui é uma parábola com concavidade para cima, aqui é uma parábola com concavidade para baixo. Depois, dependendo do valor de z, eu tenho hipérboles. Na verdade, independentemente do valor de z, eu tenho hipérboles. Tá certo? Exceto no z igual a 0, né, que eu tenho reta. Eu tenho hipérboles, mas elas mudam o foco. Se o meu z for positivo, eu tenho foco em cima do eixo y. Se o meu z for negativo, eu tenho o meu foco em cima do eixo x. Então, não é uma figura tão simples de você desenhar, né? Então, não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Né? Se você tem o z igual a 1, você vai ter a curva 1 igual a menos x² mais y² dividido por 4. Isso é uma hipérbole. Essa hipérbole vai estar y igual a 2 menos 2, vai ser algo assim. Quando eu faço z igual a menos 1, então esse corte, né, z igual a 1 está acima do eixo do plano XY, tá certo? Está para cima. Esse está para baixo. Quando eu faço para baixo, vai ficar menos 1 igual a menos x² mais y² sobre 4. Ou ainda, x² menos y² sobre 4 igual a 1. Aqui, quando eu corto para baixo, eu tenho 1, menos 1, 1. Vou fazer em cima do mesmo, mas para baixo, né? Quando eu corto lá para baixo, a minha hipérbole faz assim. Então, a branca está acima do eixo, a amarela está lá para baixo, está acima do plano XY, a amarela está para baixo do plano XY. Sem contar os cortes que eu falei, né? Você pode ter na intersecção do plano x, y, z, eu tenho aqui uma parábola com concavidade para cima e aqui uma parábola, né? Nesse plano xz, eu tenho uma parábola com concavidade para baixo, né? Isso aqui está lá atrás. Isso daqui. Tá certo? Pensem um pouquinho nessa situação. Vejam se vocês conseguem entender qual é a região. Ela pode não ser tão simples, mas ela é uma região conhecida, famosa. Depois que vocês fizerem FV, vocês nunca mais vão esquecer qual é a cara dessa região. Tudo bem? Beleza? Na próxima aula eu vou acabar por aqui. Na próxima aula a gente deve ver um pouquinho de topologia do RN e eventualmente discutir mais alguma coisa sobre os gráficos. Tá certo? Então a gente se vê quinta-feira.
Passe na lista de presença para frente.